Olá pessoal, que Deus abençoe a todos abundantemente e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo expositivo de Efésios. Nós falamos nos estudos passados sobre Paulo na prisão. Ele especifica que ele era prisioneiro de Cristo e não de Roma, não do governo, não de nenhuma pessoa. E nós terminamos dessa forma, né? Paulo falando sobre as boas obras que Deus preparou de antemão para todos os seus filhos, para todos os verdadeiros cristãos. E nós então vamos dar continuidade hoje no capítulo 3, o versículo, Aline, o versículo... A partir do 14. A partir do versículo 14, você pode então ter a sua Bíblia. A Aline vai dar uma pequena introdução aí do que falamos aí no capítulo anterior, né? Vamos lá, tudo bem, gente? Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez no nosso estudo expositivo da carta aos Efésios, uma carta gloriosa, uma carta de aprendizado constante, permanente, uma carta de consolo, uma carta de lembrança, que Paulo faz questão de sempre lembrar deste grande e perfeito amor de Deus que foi lá e nos resgatou do inferno, porque era lá que estávamos literalmente. E é isso que ele vem ensinando desde o capítulo 1, mostrando a grandeza do amor de Deus, de como Deus nos chamou, nos escolheu, nos predestinou, as bênçãos celestiais que ele já tem preparado para a gente como um fato consumado, um hecho consumado, já são nossas. Nada nem ninguém pode tirar da gente. A oração de Paulo para que nós venhamos ter esse entendimento. E no último vídeo a gente viu aí Paulo falando desse mistério, né? Desse mistério da pregação do evangelho para os gentios, que foi uma obra, um dom dado a ele, né? Uma graça que Deus deu a ele de ele ter o privilégio de espalhar o evangelho da graça, o evangelho, a loucura da pregação do evangelho de Cristo para os gentios. Como a gente viu, a salvação primeiro era para os judeus, mas os judeus entenderam tudo errado, não cumpriram o seu papel, então Deus teve que enviar a Cristo e depois teve que levantar um apóstolo judeu para poder pregar essas boas novas, né, da cruz de Cristo para o povo gentil. E dentro deste contexto, né, como a gente viu lindamente no vídeo anterior, gente, se vocês não assistiram, volta lá e assiste Paulo falando com essa humildade, né, de que ele era o menor, o mais pequeno, que ele não tinha condições alguma de pregar esse evangelho e Deus escolheu ele, e ele ainda pedindo, né, amor, para a igreja de Efésios, que mesmo que ele estava lá preso, como tu disse agora há pouco, por amor a Cristo, não preso por Roma, mas que ele estava lá preso por pregar essas boas notícias para os gentios e que não era para eles ficar preocupados com ele. Às vezes, né, amor? Às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente quer que todo mundo fique sabendo, né? Ai, tá me doendo a cabeça. Ai, passei por uma luta na minha igreja. Ai, passei por uma luta. A gente tem um calo no pé e a gente quer que todo mundo fique sabendo, para todo mundo ficar com pena, para todo... A gente vê aqui a maturidade de Paulo. Eu tô preso por Cristo, por amor a vocês. Não se preocupem comigo. Eu estou bem. Mostrando aqueles cristãos que ele estava sob o controle de Deus, né? Era um propósito de Deus, aquela prisão, né? Aquelas prisões dele. Exato. Tudo sob controle. Tudo para a glória de Deus. Então hoje a gente vai dar continuidade a partir do versículo 14 do capítulo 3 de Efésios, e a gente vai falar dessa oração de Paulo, uma segunda oração que Paulo está fazendo pela igreja de Efésio. A primeira oração, vocês lembram que a gente estudou isso, gente? Que ele orou para que os efésios crescessem no pleno conhecimento e entendimento do que Cristo havia realizado na cruz e que eles viessem a entender aquilo que eles já tinham como posse, que era a predestinação, eleição incondicional, o selo do Espírito dentro deles, o título de filhos de Deus adotado, as bênçãos celestiais, o galardão está sentado com Cristo nas regiões celestes, que tudo isso os cristãos já tinham. Paulo orou para que eles viessem ter esse entendimento.
Agora aqui a gente vem com uma outra oração, né, amor? Uma outra oração, gente, que olha, sinceramente, sabe assim, a gente não é digno nem de pegar isso aqui na mão para ler, tá? E muito menos para ensinar. Mas tem aquelas passagens bíblicas, assim, que tu diz assim, meu Deus do céu. É que nem Isaías disse, quando ele viu a glória de Deus, né? Tô morto. Quem sou eu para pregar essa verdade? Eu que sou homem impuro, de lábios impuros. A gente se sente literalmente indignos de ensinar qualquer coisa da Escritura, mas tem passagens bíblicas mesmo que a gente diz assim, Senhor, nos perdoa por estar ensinando. Por quê? Porque são de tanta profundidade, falando de Deus, do amor de Deus, desses atributos de Deus e da obra do nosso Cristo, que sinceramente, a gente só faz isso mesmo porque é o Espírito Santo. E falaremos também sobre essa responsabilidade que pesava sobre os ombros de Paulo, né? E vamos falar sobre isso porque é o que está aqui dentro desse contexto também. Bom, esse canal tem como objetivo alcançar aos perdidos, pregar o Evangelho de forma límpida, de forma pura e ajudar você, né? O assunto que vamos abordar aqui é de suma importância e vital para todos nós. Então, compartilhe esse link, copie aí o link desse vídeo, espalhe nos seus contatos do WhatsApp, na sua lista de transmissão, para que mais pessoas sejam também alcançadas. E já dê aí o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito nesse canal, tá certo? Então vamos aqui dar início no capítulo 3, versículo 14. Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E eu queria que você começasse, Aline, comentando por qual causa, né? Por que Paulo está falando aí por esta causa? Qual a razão que ele se colocou de joelhos diante do Pai aí, né? Por tudo isso que ele vem falando, desde o início desse evangelho, dessa boa notícia, que ele recebeu essa missão, esse encargo da parte de Deus de pregar para os gentios, né, falando que já não existe mais inimizade, essa parede que separava a salvação entre judeus e gentios, tudo isso ele fala assim, ó, por esta causa, por causa desse privilégio que eu tenho de pregar esse evangelho para vocês, que já não existe mais separação entre judeus e gentios, que a salvação, que a graça alcançou os gentios, alcançou vocês, alcançou, lembrem-se sempre da onde Deus tirou vocês. Vocês estavam mortos em delitos e pecados, vocês estavam no mundo sem Deus, sem esperança, sem nada. E essa graça alcançou vocês. E sabe o que? Por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Lembrando, né, amor, que não é um colocar de joelhos uma posição obrigatória para oração todo o tempo ou sempre, mas a gente vê essa submissão de Paulo de estar se colocando de joelhos diante de alguém superior a ele. Porque se dobrar os joelhos para orar é isso. É tu te colocar no teu lugar diante de alguém que é superior a tudo e qualquer coisa, reverência, principalmente para pedir tudo aquilo que Paulo vai pedir daqui para frente, amor, para essa igreja. Se trata de uma submissão a Deus, de uma reverência, de uma paixão intensa ali que Paulo está mostrando. Ele não está instruindo ninguém aqui uma postura física. Claro, há orações que nós nos colocamos de joelhos, sim, tem orações que fazemos isso. Mas aqui não é uma instrução para que a pessoa fique de joelhos fisicamente, mas essa submissão que a Aline está falando, né? Saber que tu está de joelhos diante de alguém que é superior, não somente a ti, mas a tudo e qualquer outra coisa. Então ele fala, por esta causa, por esse privilégio, por essa missão, por essa graça que eu tenho de pregar o evangelho ao povo gentil, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome
toda a família, tanto no céu como na terra. Paulo está dizendo, ei, ele é nosso Pai. Lembra? Não existe mais separação. O Deus Pai não é só o Deus do povo de Israel, não é só o Pai do povo de Israel. Ele é o nosso Pai. Lembra que ele disse que em Cristo, com a cruz de Cristo, com o sacrifício perfeito de Cristo, todos nós agora fazemos parte de uma única família? Um pai, um irmão mais velhos e os irmãos mais novos? Então, Deus é o nosso Pai. Então, todos têm esse direito de tomar este nome. Pai, Deus é nosso Pai, tanto no céu, anjos, como na terra. Nós, o corpo de Cristo aqui, a igreja. E também é bom falar que os judeus, eles conheciam Deus como o Deus criador, o Deus soberano, né? Mas nunca como Pai. Eles nunca se referiam a Deus como Pai. Veja que o próprio Senhor Jesus especificou na oração lá do Pai Nosso, né? Ele já inicia a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Então ele é Pai. Ele é Pai. E quando Paulo está falando aí, toma o nome de toda a família, tanto nos céus quanto na terra, ele está se referindo àqueles que já morreram e estão no céu. Os nossos irmãos que estão já lá no reino de Deus, que já estão salvos. E aos que estão na terra, todos os vivos, os cristãos verdadeiros, que é a nossa família, que nós estamos nessa família. Em todo esse mundo existem os verdadeiros cristãos. Então ele se refere a essa família, né, da fé, aqueles que nasceram de novo, né, Aline? Então Paulo está especificando isso também. E assim, ó, a gente não pode esquecer nunca que Deus é Pai e Ele é Senhor, né? Tu comentou aí que os judeus viam Deus também como Criador, né? Mas também Deus é o Pai, como a gente está vendo aqui, e Ele é Senhor. Aqui, Paulo não está fazendo oração ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor de quem Ele é servo. Aqui ele está fazendo a oração ao Pai de quem Ele é filho. Tem uma diferença estrondosa. Isso é o relacionamento de um filho com o pai. A oração ao Senhor dos Exércitos tem a ver com as guerras, com as batalhas, com as lutas, com o que nós enfrentamos neste mundo, principados e potestades. Agora, o que ele vai pedir aqui, não se pede para o Senhor dos Exércitos, se pede para o Pai. Intimidade. Ai, gente, tá vendo o que eu falei? Vão vendo, por que eu disse que tem textos bíblicos que a gente não é digno de ensinar. Então, ele diz assim, para que, vamos lá, então ele se põe de joelhos, né, diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Vamos lá. Eu posso falar, amor? Tu quer falar? Sim. Posso falar? Então vamos lá. Então ele fala que a oração dele diante do Pai é para que, segundo a riqueza da glória de Deus, ele conceda que nós, né, no caso o povo dos Efésios, mas isso pra gente hoje como igreja também, para que nós venhamos ser, para que ele nos conceda que venhamos ser fortalecidos no poder, mediante o Espírito, no nosso homem interior, no nosso espírito. Veja que Paulo fala aqui que ele não ora para que Deus nos abençoe com algo da sua riqueza, né? Porque uma pessoa ela tem uma riqueza, ela é muito rica, ela pode nos dar uma migalhinha da riqueza dela, né? Geralmente as pessoas muito ricas, elas vão lá e dão uma ajudinha, dão uma esmolinha, dão uma migalhinha. Não é isso que Paulo está pedindo. Paulo não está dizendo, Senhor, dada a tua riqueza, né? Então, se tu pede para alguém dar alguma coisa da riqueza, ela pode dar o que ela quiser. Pode ser um pouquinho, pode ser mais ou menos, ou pode ser muito. Não, aqui Paulo está dizendo, dá conforme a tua riqueza. Vocês
Vocês conseguem entender isso, gente? Pai, concede conforme a tua riqueza. Vocês acham que Deus é rico? Vocês acham que se Deus for dar para os seus filhos conforme a sua riqueza, vocês acham que é muito ou que é pouco? O que vocês acham? E detalhe, tá? Não tô falando de riqueza de dinheiro não, tá? Não tô falando de evangelho da prosperidade aqui. Deus me livre. Estou falando aqui, ó, que ele vos conceda conforme a riqueza da sua glória, a sua sabedoria. É isso que Paulo está dizendo. Eu oro para que Deus dê conforme a riqueza da glória dele para vocês, o entendimento, o fortalecimento no espírito interior de vocês. Vocês sabem que nós nascemos com o nosso espírito morto. Nosso espírito nasceu morto. No dia do nosso novo nascimento, o Espírito de Deus entrou na nossa vida para nos dar vida, para nos fazer nascer de novo e passou a habitar na nossa vida como selo do Espírito, garantia da nossa salvação. Então agora nós temos o Espírito de Deus dentro de nós e o nosso espírito vivo sendo guiado pelo Espírito de Deus. E que passa informação para nossa mente, para o nosso coração, né? Que é a nossa alma. Então Paulo está dizendo aqui que ele está orando a Deus, ao Pai, para que ele nos conceda conforme, ou seja, muito, porque a riqueza de Deus é muito grande. Então que ele nos conceda conforme a sua riqueza, a glória de conhecer, entendimento, de fortalecimento do poder do Espírito dele no nosso. Ou seja, para que nós venhamos ser cheios constantemente do poder do Espírito, para que venhamos estar em constante comunhão e crescimento do nosso espírito, o nosso, com o Espírito de Deus. Né? Que não é para nos contentarmos e simplesmente sermos filhos de Deus com o nosso espírito lá minguadinho, fraquinho, debilzinho, sempre desanimadinho. Não, ele ora para que Deus nos dê conforme a riqueza da sua glória, para que nós venhamos crescer, que o nosso espírito venha estar sempre sendo fortalecido no poder do Espírito de Deus, né? Claro que a nossa mente nunca vai conseguir, né, conceber essa grandeza, porque esse poder é um poder ilimitado de Deus. E somente quando o cristão ele disciplina a sua mente com a palavra de Deus, ele se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, ele passa a ter esse entendimento dessa riqueza espiritual. Ele não está se referindo, como a Aline falou, às riquezas desse mundo aqui, né? Tanto é que ele até fala aqui do homem exterior. O homem exterior ele tem prazo de validade, nosso corpo, essa vida, as coisas desse mundo aqui. E aí ele fala assim, olha só, por que Paulo ora para que nós venhamos crescer, tenhamos esse entendimento, sejamos fortalecidos no Espírito, né? Pelo Espírito de Deus, sejamos cheios do Espírito de Deus. Por que ele ora para que aconteça isso com a gente? Por quê? Para que assim, versículo 17, para que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos lá, vamos entender isso aqui para que não fique mal entendido. Paulo fala assim, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no Espírito, para que Cristo habite em vossos corações. Mas peraí, Cristo já não habita no coração de um filho de Deus quando ele é regenerado, quando ele nasce de novo, Cristo já não passa a habitar? Sim, passa a habitar, mas aqui é que entra que Paulo diz que nós temos que sempre estar cheios do Espírito. Por quê? Porque essa palavra no original grego, habitar, não significa simplesmente um habitar passageiro ou um habitar assim amarradinho, um habitar assim apertadinho, não, mas que Cristo habite confortavelmente dentro dos nossos. Permanente, claro que ele sempre vai estar permanente, né? Ele habita na nossa vida através do Espírito, mas além disso, não é um habitar assim
espremidinho, apertadinho, sabe? Não, mas é um habitar confortável, meus amores. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habitando dentro de nós. Imagina o constrangimento, imagina a dor, a tristeza do Espírito de Cristo estar habitando dentro de nós e esse filho ser um filho negligente, ser um filho que apaga o Espírito, um filho que entristece o Espírito, um filho que vive pecando, um filho que não cresce, um filho que não amadurece. Pergunta, como o Espírito vive dentro desse corpo? Como que o Espírito de Jesus vive nesse corpo? Triste. Por quê? Porque é como se a pessoa não desse valor por tudo aquilo que ele fez. É como se a pessoa não tivesse o entendimento daquilo que Cristo realizou naquela cruz, que Cristo crucificou o nosso pecado, que agora já nós não somos mais escravos do pecado. É isso. Cristo vai habitar confortavelmente no nosso coração, tranquilamente, livremente, o dia que nós tivermos entendimento de tudo isso que Paulo vem ensinando. Vocês têm que se colocar no lugar de vocês de filhos de Deus, e para isso vocês têm que estar cheios do Espírito, vocês têm que entender que vocês já não são mais escravos do pecado, vocês têm que entender que vocês têm que estar na prática das boas obras, daquilo que Deus preparou de antemão para vocês andar. Vocês têm que amadurecer, vocês têm que crescer, porque vocês têm que cumprir o propósito de Deus, que é fazer vocês serem a imagem de Cristo. Imagina a honra de Cristo de saber todos os dias que, puxa, eu tô dentro de uma irmã que entendeu o que eu fiz por ela, entendeu o plano o plano redentor do meu Pai, entendeu o plano de redenção que eu realizei na cruz por ela. Imagina a alegria de Cristo, de ver entendeu, ele tem prazer de dar mais, da sabedoria mais, do entendimento. Por quê? Porque ele vê que aquela filha, ela tem interesse em crescer, ela tem interesse em desenvolver, em conhecer mais, entender mais, dentro do nosso limite humano caído, mas aquele filho está sempre lutando para crescer, lutando, fugindo do pecado, porque quem foge do pecado somos nós, dando ouvidos à voz do Espírito Santo quando ele nos alerta dos nossos erros e das nossas falhas. Pergunta, na vida de quem, no coração de quem Cristo vai habitar mais contente? No nosso linguajarzinho humano, no coração de um filho que cresce, que desenvolve, que foge do pecado, que valoriza o que ele fez, que tem prazer de pregar o evangelho, que tem prazer de crescer, que tem prazer de colocar as prioridades no lugar certo, de servir a Deus fazendo as boas obras? Ou vocês acham que Cristo vai habitar bem feliz e contente no coração daquele filho negligente que troca as prioridades, que não cresce, que não desenvolve, que não tem prazer de pregar de Jesus, que tá lá acomodado, fraquinho, desanimado, apagando o espírito, pecando toda hora? Pergunta, aonde vocês acham que Cristo vai habitar mais confortavelmente, que é a palavra no original, no grego, usada aqui por Paulo? É claro que é na vida daquele que cresce. Afinal de contas, foi para isso que ele veio morrer, para que o propósito de Deus de nos fazer nos parecer mais a ele se cumprisse. Então, Cristo vai habitar mais feliz naqueles que todos os dias ele fala, hoje ele está se parecendo mais comigo. Quando eu obedeço, quando eu cresço, quando eu desenvolvo, quando eu me pareço mais a ele. Eu acho que todas né? as pessoas que nasceram de novo, no momento da salvação, ela já é habitada por Cristo. Exato. Ele já está habitando ali, naquela pessoa, e isso permanentemente. Então, esse habitar aqui que a Aline está falando é justamente isso. Como que o Senhor Jesus vai viver confortavelmente ali, né? De forma confortável, dentro daquela casa, se eu não estou alinhado à vontade dele? Se aquele cristão não está alinhado à vontade de Deus, à sua palavra, para que ela agrade a ele, então ela tem que estar alinhada à sua vontade, fazendo a sua vontade, porque ela tem que ter essa consciência. Ele habita, ele não é um visitante aqui na minha vida, ele está habitando aqui. E para ele viver de forma confortável, então eu tenho que viver de acordo à vontade dele. A mesma coisa, nós estamos na nossa casa, nós temos liberdade, né? A gente anda de pantufa, de chinelo, de pijama, porque nós temos liberdade, mas ninguém vai chegar aqui de fora e vai ter liberdade assim.
Os moradores têm liberdade naquela casa. E o Senhor Jesus também, ele tem que ter essa liberdade em nossas vidas. Quando nós estamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, né? Então, uma casa diz muito a respeito daquela pessoa, de quem vive ali, né? De quem está vivendo ali. É o que as pessoas lá fora também podem ver em nós, na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa postura, nas nossas atitudes. Então, elas conseguem enxergar o Senhor Jesus em nossas vidas dessa forma, dessa maneira. E assim, e Paulo vem assim numa escala, né, nessa oração, né, fazendo com que... Ai, meu Deus do céu, que Deus me ajude. Paulo vem numa ordem correta. Eu oro para que vocês cresçam, né, para que Deus fortaleça o espírito interior de vocês, para que Cristo possa habitar confortavelmente dentro de vocês. Porque assim vocês vão estar alicerçados, né, arraigados, enraizados no amor de Cristo, unido, essa intimidade, como o Anderson falou, né, irmão com irmão, né, irmão mais velho com irmão mais novo, vocês vão estar arraigados, e tudo isso para quê? Porque ele fala assim, no versículo 18, e que Deus me ajude. Por que a gente tem que estar em perfeita comunhão com Cristo, habitando dentro da gente, enraizados nesse amor de Cristo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é, vamos lá, gente, Paulo é Paulo, né, gente? Paulo sempre tenta pegar todas as coisas assim físicas para explicar, né? Até quando ele diz: quem vai nos separar do amor de Deus? A angústia, a luta, a perseguição, os anjos, os demônios, principados, potestades, e nada, qualquer coisa alguma, nada. Ele sempre abrange tudo para que não fique dúvidas daquilo que ele vai falar. Aí aqui agora ele usa toda a física para nos explicar do amor de Deus. Vamos lá, por que ele diz que a gente tem que estar nessa plena intimidade, em comunhão no Espírito de Deus, com o nosso Espírito, Cristo habitando na gente confortavelmente, para que venhamos compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Vamos lá, vamos entender o que Paulo quis dizer com o que eu oro ao nosso Pai. Tá vendo? É oração a Pai, intimidade. É coisa que só Deus pode fazer. Eu oro para que vocês venham ter o entendimento da altura, da profundidade, da largura e do comprimento do amor de Cristo. Vamos lá. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esse amor de Deus e de Cristo naquela cruz, esse amor desse Deus que predestinou homens que estavam mortos em delitos e pecados, vamos sempre lembrar o contexto da história toda. Eu quero que vocês entendam esse amor desse Deus que vocês não mereciam, vocês mereciam o inferno e vocês já estavam lá, porque vocês nasceram lá, todos nós, Paulo falou. O amor desse Deus foi lá e alcançou vocês no inferno, tirou vocês de lá, quando vocês ainda eram pecadores, inimigos dele e odiavam a ele. Eu quero que vocês entendam o tamanho desse amor. E aí ele usa os 4 componentes da física aqui para explicar. Então ele quis dizer, eu quero que vocês entendam que esse amor de Deus por vocês, esse amor de Cristo naquela cruz foi tão grande que ele é mais alto, que a gente não pode ir acima dele.
Um prédio muito alto, tu pode ir acima dele, um avião, um helicóptero. Mas o amor de Deus e de Cristo é tão alto que a gente não pode ir acima dele. O amor de Deus e de Cristo é tão profundo que nós não podemos ir para debaixo dele. Não dá, porque é tão profundo que não dá. E ele é tão largo e tão comprido que nós não podemos fugir dele. Não podemos nunca chegar ao limite dele, na largura, na profundidade. O que Paulo está dizendo aqui? Eu oro para que Deus conceda para vocês o entendimento de conhecer que nós que somos filhos não temos como escapar do amor de Deus, porque ele excede a todo e qualquer entendimento, porque ele não tem fim. Não tem como filho fugir do amor de Deus, nem para cima, nem para baixo, nem para os lados, nem no comprimento, não dá, porque ele é muito grande. E esse amor não é só no sentido de coisas boas, muitas vezes até no sentido de repreensão, amor. Não tem como fugir do amor de Deus quando ele tem que nos repreender por este mesmo amor, porque ele ama. Então esse amor de Deus, ele é acima e abaixo, e largo e profundo, além daquilo que a gente pode imaginar. A gente não pode fugir dele, não tem como. Quer falar alguma coisa, amor? Essa largura também nós podemos entender isso. Claro que nós não poderíamos compreender a plenitude desse amor. Isso é impossível, a gente conseguir desenhar isso, essa plenitude, mas quando a gente fala de largura, a gente lembra aí de o quanto ele cobriu dos nossos pecados, né? Ele perdoou só alguns pecados? Não. Ele nos justificou de todos os pecados cometidos. Esse comprimento também podemos lembrar de tempo, porque desde quando isso aconteceu? Desde antes da fundação do mundo. Olha o comprimento, né? Olha o que ele abrangeu aí dos nossos delitos e dos nossos pecados. Olha desde quando ele nos perdoou, ele já tinha determinado a nossa salvação. Veja isso, veja essa altura que também ele nos tirou de um inferno. Estávamos no mais profundo do inferno, estávamos condenados e ele nos colocou com ele em lugares celestiais e reinar com ele. Olha de onde ele nos tirou e onde ele nos colocou. Então dá para mais ou menos entender aqui a mente de Paulo quando ele fala dessa altura, dessa largura, né, dessa profundidade aqui, desse amor que ele deu a última gota do sangue dele. Olha que amor é esse, né? Quem pode explicar esse amor? Esse amor que não é o amor desse mundo fajuto, o amor... ninguém ama de graça nesse mundo, né? As pessoas amam troca de algo, esse amor mentiroso, o amor falso, o amor que é moeda de troca. Não é esse amor. O amor desse mundo fala que perdoa, mas quer ver o outro morto, né? Fala que não é esse amor aqui, mas o amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus. Então isso é impossível ali, né? A gente fica pensando, a gente fica tentando, e Paulo aqui consegue dar uma ideia mais ou menos, mas nós não conseguimos entender, não explicar essa plenitude desse amor, né? Quando Paulo não consegue explicar o que humanamente é impossível, aí ele usa exemplos, analogias, né? Analogias, como ele disse lá, quando ele estava falando da salvação, né? Que um filho de Deus não perde salvação. O que poderia nos separar do amor de Deus? Angústia, tristeza, dor, fome, tal. Não, nada, nem qualquer coisa alguma. Ele fala, né? Para não ficar nem dúvida de nada. Aqui, para provar algo, explicar algo inexplicável, ele usa a física.
E usa todo o comprimento, largura, profundidade para dizer que não tem como escapar desse amor. Não tem como, não tem como. E ele fala aqui que é um amor que excede todo entendimento. Todo entendimento. Por quê? Porque excede porque o nosso entendimento não alcança. Por isso, não podemos ir acima dele, nem abaixo, nem fugir dele no comprimento e na largura. Quando Paulo fala disso, que excede todo o entendimento, se tu for parar para analisar tudo o que aconteceu desde o início da história para que este plano redentor, gente, estava tudo perdido, não tinha mais solução para nada, não tinha, humanamente falando, não tinha. Com o pecado de Adão e Eva acabou a raça humana. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, foi lá e elaborou esse plano perfeito, redentor, de enviar o Filho dele para morrer naquela cruz, para nos dar o direito da salvação novamente, recuperar aquilo que Adão perdeu e nos devolver isso. Por isso, não tem entendimento, não existe entendimento humano que por mais que tu queira entender a largura, a profundidade, não tem como. Por isso ele fala, excede todo e qualquer entendimento. Aí ele fala assim, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Então Paulo vem e fala, o amor de Deus excede todo entendimento. Meus amores, o amor de Cristo, que é muito importante entender isso, o amor de Cristo que a gente falou aqui agora, ele não é um amor que se decora, ele é um amor que se experimenta. Ainda que dentro da nossa limitação humana, né? Porque nós carregamos a natureza pecaminosa que herdamos de Adão e agora temos um espírito novo, regenerado, temos uma nova natureza. Mas esse amor de Cristo, ele não se decora, como a gente vê muitos, né, amor, aí, que dizem, não, Jesus me ama, não, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, não, sim, Cristo morreu por mim, não, eu sei que Cristo morreu pelos meus pecados, sim, a cruz de Cristo, eu entendo, não, sim, eu entendo que a salvação é pela graça, mas é aquele repetimento, é aquele repete, fala muito do amor de Deus, mas é sem entendimento. E eu não tô, agora aqui eu vou dizer que não é nem esse entendimento aqui que excede, né, ao entendimento humano, mas estou falando agora do mínimo do entendimento que possa existir, né? As pessoas acreditam que ela entende o amor de Deus, quando ela fala de boca cheia, não, eu sou filha de Deus, Deus morreu por mim, eu amo Deus, o meu Jesusinho, eu vivo para servir o meu Jesusinho, eu sirvo para Deus. Então ela acha que ela entende o amor de Deus, é algo muito mecânico, algo muito decorado, intelectual. Não é um amor experimental. É o que Paulo fala lá nos capítulos anteriores, os vídeos que nós já gravamos, que a fé é um dom, né? A salvação é um dom, mas que se torna nosso mediante uma fé que vai além de uma mera compreensão intelectual da verdade, de um mero, vai além do mero concordar, né? Eu concordo com vocês. Olha, eu concordo com tudo que vocês estão falando aí. Não é isso. Não, esse amor, ele só é dado àqueles que são feitos filhos de Deus.
que nasceram de Deus. Não pelo mero concordar. Tem não muita se gente, aprende, né? tem Se muita gente que experimenta. vai concordar com tudo aqui. Eu concordo, eu assino embaixo. Eu concordo com tudo que vocês estão falando. Você não será salvo por concordar com isso. Você será salvo se a você for revelado esse amor, esse dom da fé, da salvação. Senão, não adianta você concordar, não adianta você ter esse amor meloso, né, desse mundo, das novelas, dos filmes. Não adianta. Você pode concordar com tudo, exatamente. E não é assim. É isso que nós estamos falando, que a Aline acabou de explicar agora. Mas esse amor que é concedido àqueles que nasceram de novo, que se tornaram filhos de Deus. Então, esse amor ilimitado, esse amor, esse poder ilimitado, que os cristãos já têm, muitos nem entendem isso, mas já têm, já possuem esse poder que é ilimitado, né, Aline? E aquilo. Por isso que a gente tem tantas pessoas auto-enganadas. Tantas pessoas que acham que são salvas e não são, pessoas que acham que amam a Deus e não amam, que acham que são amadas por Deus e não são. Por quê? Porque são pessoas que aprenderam um amor que não existe, um amor de um Deus que eles criaram, que não houve existe. Arrependimento. Não houve arrependimento, não houve fé para... Não houve o dom do arrependimento para se enxergar o monstro que é, né, e se arrepender. Não houve o dom da fé para crer em Cristo como salvador desse monstro perdido aqui. E então não houve um entendimento desse amor de Deus, né? Nem o mais mínimo, não é nem esse que excede a todo o entendimento que Paulo aqui está falando que é para os filhos. Mas no mundo cristão que a gente vive hoje, tem pessoas auto-enganadas achando que conhecem o amor de Deus. Achando... A gente que é filho já não consegue entender, porque excede, por isso que nem Paulo dizia, eu oro para que vocês vão entender, e a única maneira que eu explico é dessa maneira aqui, usando isso a altura... Isso é forte, porque imagine aqueles que não são filhos. Né? Exato. Imagine, se excede o nosso entendimento, nós que recebemos, fomos feitos filhos de Deus. E lembre que Paulo não está aqui escrevendo essa carta de um palácio, não. Ele está escrevendo de uma prisão, falando desse amor, né? Falando desse poder ilimitado, dessa grandeza, dessa riqueza de dentro de uma masmorra. Então veja o poder desse Deus, que de dentro de uma prisão, Deus estava ali fazendo com que o evangelho dele saísse por meio das cartas de Paulo para se espalhar a todos ali ao redor, né? E aí a gente vê muitas pessoas, repito, auto-enganadas, determinando, né, que amam pela fé a Deus, não é pela fé eu tô salvo, não, eu sei que eu tô salvo, eu creio em Deus, eu sei que Deus me ama. A gente vê muita gente decorando frases que aprenderam de líderes, decorando um amor, falando de supostamente uma experiência do amor de Deus, mas tudo intelectualmente, nada experimental, nada com experiência. Por quê? Porque não houve um novo nascimento. Então, é só um parênteses aqui nesse estudo, para que as pessoas, que talvez tem pessoas que estão aqui que elas acham que elas conhecem o amor de Deus, mas que elas não conhecem. Se nem nós que somos filhos de Deus, Paulo está orando aqui para que a gente venha conhecer, para a gente venha crescer e conhecer, e tem gente que já acha que conhece, né? E com orgulho fala, não, eu concordo, eu sei, eu amo a Deus, Deus me ama, mas a gente vê que é literalmente um conhecimento intelectual, doutrinário. E Paulo também ele fala nos versículos anteriores sobre estar alicerçado nesse amor. Né? Como se vê a vida de uma pessoa que verdadeiramente está alicerçada nesse amor? Como que é na prática? Como que é o comportamento? Como que é a vida dessa pessoa que está de fato, desse cristão que está de fato alicerçado nesse amor, né, Aline?
Se você quiser falar um pouco sobre isso, só para terminar aqui, porque é importante, porque muitos acham que estão nesse amor e não estão. Muitos professam esse amor e não tem esse amor. Na verdade, na prática, não tem esse amor. Gente, é aquilo, né? É aquilo. A pessoa auto-enganada, que ela acha que ela é salva, tem os dois extremos, né, amor? Tem aqueles que são auto-enganados, que estão nas falsas religiões, nas seitas, e fazem muitas obras, mas obras que não estão alicerçadas no amor de Cristo, porque elas não são nascidas de novo. Ao contrário, elas fazem essas obras para serem salvas, né? Para ganhar a salvação. Então tem esse extremo, né, dessa pessoa que ela não está nesse amor aqui, enraizado nesse amor de Deus, de Cristo. Por quê? Porque ela não nasceu de novo e, ao contrário, ela está correndo atrás de fazer muito para ser salva e se manter salva. E daí, por contrapartida, tem aqueles que são nascidos de Deus, né, que estão no amor da graça que os alcançou, mas que vivem uma vida como se não estivesse. Por quê? Porque ainda não assumiram a sua responsabilidade de filho. Ainda acharam que foram salvos, mas que agora podem ficar de braços cruzados e esqueceram que a salvação é um pacote completo. Que a salvação vem com responsabilidade, vem com obras. Então também temos os dois extremos. Temos aqueles que fazem muitas obras para serem salvos, falso evangelho, e temos aqueles filhos de Deus negligentes, que são irresponsáveis, que até são nascidos, mas também se acomodaram e não provam que são alicerçados, né, nesse amor aqui, porque não praticam as boas obras, né? Quer dizer, somente quando esses filhos de Deus, esses cristãos, cheguem a esse nível de entendimento, né, de consciência, de fidelidade a Deus, então eles poderão glorificar a Deus. Deus, então, é glorificado na vida desses cristãos. Porque há muitos que são ainda crianças, né? Não atingiram a sua maturidade, né? Não, olha, gente, é uma loucura. Olha, Paulo que tinha uma paciência, que Deus nos ajude a ter uma paciência. Porque olha só, mano, vamos lá. Mas isso aqui dá pano pra manga pra muita coisa, mas eu tenho que falar isso. Seria bem legal, né, se aquele crente auto-enganado que hoje está dentro de uma falsa instituição que faz, né, para ser salvo, se essa pessoa nascesse de novo e se convertesse e continuasse fazendo também, mas agora não mais para se salvar, mas para a glória de Deus, não seria bem legal? Mas olha que a maioria dos casos que acontece. Lá na seita, ela faz para se salvar. Aí, as que, pela misericórdia de Deus, são alcançadas pela graça, quando se convertem, param de fazer. Sim. Mas é o que Paulo está falando aqui, levando esses cristãos verdadeiros. Aqui não está tratando com os incrédulos, mas com os cristãos, que ele ora para que eles cresçam espiritualmente. Né? E Paulo aqui, ele está orando pela igreja. Olha a dependência de Paulo, olha a importância da oração, a dependência de Paulo aí de Deus. Né? Então, e nós devemos orar também. Nós devemos ter paciência. Há aqueles cristãos que você tem que ter paciência, aqueles que você tem que ter tolerância, que você tem que ensinar, tem que parar, tem que ter... Olha, você tem que tomar um chá de paciência. Mas é isso. Nós também passamos pela nossa fase de crianças, não é verdade? E Deus teve paciência, Deus nos ensinou, Deus teve misericórdia e tem misericórdia. Então, o que nós temos que fazer é isso, temos que orar um pelos outros. É o que Paulo está ensinando aqui nessa carta também. Né? É que assim, ó, eu não sei se vocês lembram lá no início, no primeiro vídeo, quando a gente entrou no estudo expositivo de Efésios, eu expliquei que o primeiro, segundo e terceiro capítulo da carta de Efésios é Paulo lembrando a igreja daquilo que eles já tinham, desse poder. Que Paulo quer que a gente entenda aquilo que a gente já
tem como filho de Deus. E aqui ele está orando para que nós cresçamos nesse entendimento e no entendimento desse amor, no poder do Espírito Santo, porque ele termina aqui, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o poder dele, né? Que opera em nós, o poder do Espírito de Deus que opera em nós. Então, Paulo disse assim, eu já orei lá na primeira oração para vocês terem pleno conhecimento de Deus e de Cristo, de tudo que vocês já têm. Conhecimento. Agora, vocês têm que entender que vocês já têm poder para praticar. Por quê? Porque primeiro, segundo, terceiro capítulo é Paulo dizendo que a gente já tem e o poder que a gente tem. A partir do quarto, quinto, seis mãos à massa, meu caro, mãos à obra. É as obras que agora vocês têm que fazer. Aí agora Paulo vai vir com a prática de tudo isso. Olha a sabedoria de Paulo. Primeiro ele ora para a gente entender, ter conhecimento, entender tudo que a gente já tem. Aqui é a oração para que a gente entenda aquilo que excede o entendimento humano, o amor de Deus e o poder de Deus que está dentro de nós. Que nós temos esse poder para fazer, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque esse poder é um poder para ser colocado em prática. Nós, como filhos de Deus, temos que colocar em prática tudo aquilo que nós já temos e somos como Deus. Temos que fazer o que Jesus fazia. Então, crescer espiritualmente, sobretudo, porque lembra que Jesus crescia em estatura, em conhecimento, em sabedoria? Então, nós também, como filhos de Deus, temos que crescer em conhecimento, estatura e sabedoria e nas práticas. Jesus trabalhava. Deus trabalha até hoje. Lembra que Jesus falou? O meu pai trabalha até hoje, por isso eu também trabalho. Aí, filho de Deus, nasce de Deus e quer ficar de férias. Tô relax de férias. Não, meus caros. Por isso que Paulo é muito sábio nessas orações. Oração por conhecimento, entendimento. Vocês têm que saber o lugar de vocês já são filhos, já tem tudo isso. Agora vocês têm o poder de Deus e um amor que excede toda e qualquer coisa e o poder do Espírito de Deus trabalhando em vocês, que é capaz, esse poder de Deus operando em vocês é capaz de tudo. Porque vocês vão precisar para colocar em prática na igreja. E aí, a partir do próximo capítulo, a gente vem com a prática de tudo isso. Por que vocês acham que a gente chegou nesse assunto das obras aqui? Por causa disso. Porque a partir dos próximos vídeos a gente vai falar da prática na família, marido, mulher, filhos, igreja, comunidade, unidade da igreja, da fé, pastores, irmãos, cooperadores, tudo isso a gente vai ver daqui para frente. Mas olha só a sabedoria de Paulo. Em primeiro, lembrar essas pessoas e orar por elas, para que elas tenham esse entendimento, meus queridos. Quando a gente tem um entendimento, ainda que na nossa limitação, desse amor de Deus, que não tem como a gente fugir dele, que esse amor vai nos cuidar, não tem como a gente fugir, nem que a gente quisesse, não daria. O amor dele sempre vai nos cobrir, na altura, na profundidade, na largura, não tem, sabe lá o que é isso? Tu tá rodeado, cercado por esse amor que te guarda, que te protege o tempo todo, segurança. Sabe lá o que é do teu poder de Deus, Cristo habitando dentro de ti, feliz e contente, te concedendo tudo, toda a oração que tu faça ao Pai, conforme a vontade dele, no nome dele, conforme o propósito de Deus. Ele vai te usar, ele vai te ajudar, ele vai te usar para poder ajudar outras pessoas. Tudo isso Paulo quer que a gente entenda. E ele ora a Deus para que Deus nos conceda esse entendimento. E que venhamos ser cheios desse Espírito e desse poder para poder praticar aquilo que ele falou, que é a ordem correta da salvação. Capítulo 2 que a gente estudou. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não é de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, que foram criadas por ele de antemão para que andássemos nela. Esse é o propósito da salvação na vida de um filho de Deus. E esse é o contexto da carta aos Efésios. Bom, e esse amor também se revelou aos mais pobres e miseráveis, tanto para aquela mulher samaritana, quanto para aquele fariseu Nicodemos, né? E até para o leproso repugnante.
Esse amor, ele chega a todos os lugares. E nós queremos convidar você a orar agora, né? Para que você seja alcançado por esse amor verdadeiro, puro, legítimo, genuíno, o amor de Deus. E de repente você esteja aí também nessa condição de confusão, de conflitos, você não entende muita coisa, você está aí verdadeiramente por dentro destruído pelo pecado, vivendo no pecado. Mas é Deus, é o Espírito de Deus quem dá o dom do arrependimento. Nós vamos orar agora por você, por todos. Nós queremos convidar você a participar conosco desta oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, para pedir em favor daqueles que estão perdidos nesse mundo, que estão vivendo dominados, escravos do pecado, meu Pai, das suas paixões, os seus desejos. Mas assim como o Teu amor, que é inexplicável, nos alcançou, meu Pai, e nos resgatou do inferno, nos tirou da condenação, que esse amor também se revele aos perdidos agora, aos pecadores, meu Pai, porque ninguém, meu Deus, está além do alcance do Senhor, meu Pai. Ninguém, Senhor. Os Teus olhos estão em todos os lugares e nós Te pedimos por todos agora, meu Deus, por essa pessoa que está vivendo, meu Deus, um momento de tristeza, de dor, de sofrimento, de perda, meu Pai. Aqueles que estão agora se arrependendo nessa oração, que estão aí ajoelhados ou de pé, clamando pela Tua misericórdia, meu Deus. Estende a Tua mão poderosa e salva o perdido agora, meu Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por este momento aqui. Te agradecemos pela Tua infinita misericórdia. Te agradecemos por esse dia, meu Deus, pela vida, pelo ar que respiramos. Te agradecemos por tudo, meu Pai, até mesmo pelos problemas, percalços, porque tudo, no final, vai contribuir para o bem, meu Deus, daqueles que Te amam, meu Pai. Te louvamos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.